Bom dia a todos, senhores e senhoras, funcionários desta casa, vereadores, vereadoras e todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Nós iremos fazer a chamada dos nobres vereadores e vereadoras para darmos início à sessão de hoje. Vereador Antônio Passos Veiga, vereador Dídimo Mendes Soares, vereador Eliakim Cordeiro Duarte, vereador Etielson da Silva Monteiro, vereador Inara Coutinho de Assunção, vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, vereador José Antônio Pinto Gomes, vereador Marcos Adriano Colares, vereadora Maria do Socorro Guimarães Abreu, vereador Marquinson Machado Barbosa, vereador Michel Davi Pinto Breves, vereador Newton Cabral de Azevedo Neto, vereador Paulo César Ferreira da Silva, vereador Wellington Irilelo Reis, vereador Wilson Pableton de Freitas França. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Bom dia a todos, bom dia às pessoas que nos acompanham através das redes sociais, aqui na sede do município de Manicoré, pessoas que estão na região ribeirinha do município de Manicoré, e todos do Santo Antônio do Matupi que nos acompanham na sessão no dia de hoje. Queremos cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, senhores vereadores, senhoras vereadoras, sob a proteção de Deus, registro do número legal de senhores vereadores e senhora vereadora na sessão no dia de hoje, de acordo com o artigo 64, 65 e 66 do regimento interno desta casa, declaro aberta a presente sessão no dia de hoje. E de acordo com o artigo 69, parágrafo 1º do regimento interno desta casa, a gente inicia o pequeno expediente com um tempo de 45 minutos, que é reservado para que a secretária da mesa diretora, a vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa, 33ª legislatura, 2025-2026 da Câmara Municipal de Manicoré, Amazonas. Presidente, vereador Wellington Irilelo Reis. Ao dia 17 do mês de março de 2026, nesta cidade de Manicoré, Amazonas, no prédio próprio do Poder Legislativo, na sala das sessões plenária, vereador professor Emanuel Colares Duarte, às 9 horas da manhã, foi feita a chamada dos senhores vereadores presentes, o excelentíssimo senhor presidente, vereador Wellington Irilelo Reis, primeiro vice-presidente, vereador Eliakim Cordeiro Duarte, online, segundo vice-presidente, vereador Etielson da Silva Monteiro, segundo secretário, vereador Marcos Adriano Pereira, online, e demais vereadores, vereador Antônio Passos Veiga, Dídimo Mendes Soares, Joaquim Rodrigues Ribeiro, José Antônio Pinto Gomes, Marquinson Machado Barbosa, Michel Davi Pinto Breves, Maria do Socorro Guimarães, online, Newton Cabral de Azevedo Neto, Paulo César Ferreira da Silva, online, Wilson Pableton de Freitas Franças. Falta justificada a primeira secretária vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção. O senhor presidente invoca a proteção de Deus e, de acordo com o que dispõe o artigo 64, 65 e 66, e de acordo com o artigo 69, inciso 1º do Regimento Interno da Casa, em vigor, declara aberta a presente sessão ordinária e cumprimenta a todos o pequeno expediente, feita a leitura da ata anterior, a ata sendo aprovada, leitura dos documentos recebidos e expedido, documentos recebidos, ofício número 15, 2026, sem mais documentos expedidos, não houve. Pauta da ordem do dia, entrega de certificado de reconhecimento em homenagem alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Matérias em tramitação, projeto de lei de número 004 de 2026,
De 30 de janeiro de 2026, projeto de lei de número 005 de 2026. De 23 de fevereiro de 2026, projeto de lei de número 006 de 2026. De 24 de fevereiro de 2026, projeto de lei de número 007 de 2026. De 24 de fevereiro de 2026, matérias entregues à secretária. Ofício número 008 de 2026, de autoria do vereador Paulo César Ferreira da Silva. Solicitação de extrato de emenda parlamentar. No grande expediente, o senhor presidente dá início à entrega dos certificados e reconhecimento ao Dia Internacional da Mulher. Passa a palavra para os vereadores e vereadoras. Antônio Passos Veiga, Wilson Pablo de Freitas, Newton Cabral de Azevedo Neto, Etielson da Silva Monteiro, Marquinhos Machado Barbosa, Joaquim Rodrigues Ribeiro, José Antônio Pinto Gomes. Destacam a importância desta homenagem como forma de reconhecer o papel fundamental das mulheres manicorenses. Ressaltam que as mulheres estão presentes em todas as áreas: saúde, educação, assistência social, segurança, agricultura, comércio e também conselho tutelar, sempre exercendo suas funções com responsabilidade, sensibilidade e determinação, desempenhando um papel essencial na defesa e na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Enfatizam ainda que, além de profissionais exemplares, muitas também desempenham com maestria o papel de mãe, chefe de família, líderes de suas comunidades. Os parlamentares reafirmaram respeito e admiração e o compromisso desta Casa Legislativa em continuar apoiando políticas públicas que promovam a valorização, a igualdade de direitos e fortalecimento da participação feminina na sociedade. Por fim, parabenizam todas as mulheres pelo seu dia, reconhecendo que cada conquista alcançada é fruto de muita luta, coragem e perseverança, sendo elas verdadeiras protagonistas na construção de um município mais justo e desenvolvido. O senhor presidente franqueia a palavra às homenageadas, irmã Janete Feitosa da Costa, irmã Marinete de Souza e a senhora Magda Costa. Nós, mulheres homenageadas, nesta ocasião, manifestamos nossos mais sinceros agradecimentos a esta Casa Legislativa pela honrosa iniciativa de reconhecer e valorizar o trabalho desenvolvido por mulheres em nosso município de Manicoré. Recebemos esse reconhecimento com muita gratidão, aprendendo que ele não representa apenas conquistas individuais, mas a força coletiva de todas aquelas que, com dedicação, coragem e compromisso, contribuem diariamente para o desenvolvimento de nossa cidade. Aproveitamos este momento para também reforçar um pedido essencial: que haja mais respeito, empatia e sensibilidade para com todas as mulheres, especialmente aquelas que diariamente ainda enfrentam situação de assédio, desvalorização e desrespeito. Precisamos avançar enquanto sociedade na construção de um ambiente mais justo, seguro e igualitário para todas. Muito obrigada. Grande expediente, o senhor presidente passa a palavra para os vereadores e vereadoras. Inscrito primeiro orador, vereador Etielson da Silva, saúda a todos. Os presentes iniciam a sua fala, expressando agradecimento ao senador Eduardo Baga pelo apoio destinado ao município, destacando em especial atendimento e uma solicitação referente à ajuda com os ar-condicionados da paróquia Nossa Senhora das Dores, contribuindo para melhor acolhimento da comunidade. Aborda também a atuação do Ministério Público Federal, que vem notificando a empresa responsável quanto à situação no Porto do Valdomiro Gomes. Informa que está acompanhando de perto essa questão e que em breve realizará uma viagem a Manaus com o objetivo de buscar mais esclarecimentos e acompanhar desdobramentos. Destaca ainda que na próxima sexta-feira será realizada audiência pública para tratar e esclarecer a situação do Porto de Manicoré. Por fim, comenta sobre a área do Novo Porto, que vem sofrendo com desbarrancamento e que tem tornado o local inviável para funcionamento adequado, gerando preocupação quanto à retomada das atividades portuárias no município. Agradece a todos e finaliza a sua fala. Segundo orador, vereador José Antônio Pinto Gomes, saúda a todos os presentes, compartilha que esta é uma data muito especial em sua vida e afirma que não sobe a esta tribuna apenas como vereador, mas como professor Zé Antônio, mas como homem que completa 62 anos de vida. Destaca que, aos 34 anos, aprovou a si mesmo que nunca é tarde para quem tem sede de aprender. Agradece de forma especial a sua esposa pelo apoio e companheirismo ao longo da jornada. Afirma que sua missão é clara: continuar lutando pela educação, especialmente com as comunidades remotas do município. Ressalta ainda o desejo de deixar um legado por meio de seu instituto, contribuindo para que as políticas públicas sejam construídas com seriedade e responsabilidade. Finaliza afirmando que, enquanto Deus lhe der forças e o povo
de Manicoré lhe conceder confiança, sua voz será o eco das necessidades do município. Agradece a todos e finaliza a sua fala. Matérias a serem votadas no grande expediente. Ofício de número 008 de 2026, de autoria do vereador Paulo César Ferreira da Silva. Solicitação de extrato de emenda parlamentar aprovada. A ordem do dia não houve. Em seguida, o senhor presidente pauta para a próxima sessão ordinária projeto de lei de reajuste salarial dos servidores da Câmara de Manicoré. Considerações finais, escritos, não houve. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradece a presença de todos, convidando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a dia e hora regimental, conforme o regimento interno da Casa. O vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro levei a presente ata na sala de sessões da Câmara Municipal de Manicoré, sessão ordinária, plenário, vereador professor Emanuel Colares Duarte, em 17 de março de 2026. Lido a ata na sessão anterior pela vereadora e secretária da mesa diretora, a vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção. A ata encontra-se em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Os que desaprovarem, levantem-se e justifiquem-se. Ata aprovada. Senhora secretária, fazer a leitura dos expedientes recebidos e expedidos por esta Casa. Ofícios expedidos, ofício circular de número 35 de 2026, das empresárias proprietárias de postos de combustível de Manicoré. Assunto: encaminhando o convite para uma reunião a ser realizada dia 18 de março, quarta-feira, às 10h30, na sala da presidência da Câmara Municipal, juntamente com a 7ª Comissão Permanente desta Casa. O encontro tem como objetivo promover diálogo aberto e transparente sobre as recentes variações no preço dos combustíveis em nosso município. Respeitosamente, Wellington Irulelo Reis, vereador presidente. Ofício de número 61 de 2025, ao excelentíssimo senhor Lúcio Flávio do Rosário, prefeito municipal de Manicoré. Assunto: encaminhando indicação de número 001 de 2026, de autoria do excelentíssimo senhor José Antônio Pinto Gomes, vereador do União Brasil. Respeitosamente, Wellington Irulelo Reis, vereador presidente. Ofício de número 62, ao excelentíssimo senhor Lúcio Flávio do Rosário, prefeito municipal de Manicoré. Assunto: encaminhando indicações de número 010, 011, 012, 013, 014, 015 de 2026, de autoria do excelentíssimo senhor Etielson da Silva Monteiro, vereador PP. Respeitosamente, Wellington Irulelo Reis, vereador presidente. Ofício de número 63 de 2026, ao senhor Nelson Marinho, secretário municipal de Infraestrutura. Assunto: encaminhando indicações de número 10, 13, 14 e 15 de 2026, de autoria do excelentíssimo senhor Etielson da Silva Monteiro, vereador PP. Atenciosamente, Wellington Irulelo Reis, vereador presidente. Ofício de número 64 de 2026, a senhora Maria José Bezerra Teixeira Bagatelo, secretária municipal de Educação. Assunto: encaminhando indicação de número 11 de 2026. De autoria do excelentíssimo senhor Etielson da Silva Monteiro, vereador PP. Atenciosamente, Wellington Irulelo Reis. Ofício de número 65 de 2026, ao senhor Sebastião Pimentel de Medeiros, secretário municipal de Integração Comunitária. Assunto: encaminhando indicação de número 12, de autoria do excelentíssimo senhor Etielson da Silva Monteiro, vereador PP. Atenciosamente, Wellington Irulelo Reis, vereador presidente. Ofício de número 66 de 2026, ao excelentíssimo senhor Eduardo Braga, senador federal do Estado do Amazonas. Assunto: encaminhando ofício de número 008 de 2026, de autoria do excelentíssimo senhor Paulo César Ferreira da Silva, vereador PL. Atenciosamente, Wellington Irulelo Reis, vereador presidente.
Ofício de número 68 de 2026, a senhora Maria José Bezerra Teixeira Bagatella, secretária municipal de Educação, assunto em atenção ao ofício de número 176 de 2026. Atenciosamente, Wellington Lelo Reis, vereador presidente. Ofícios recebidos. Ofício de número 176 de 2026, GSC Média, ao gabinete do vereador presidente da Câmara Municipal de Monicoré. Referente à solicitação de indicação de um representante da Comissão de Educação para acompanhar como membro a condução das tratativas relacionadas à precatória do Fundef, período compreendido entre 2004 até janeiro de 2007. Diante da necessidade de organização e fechamento dos encaminhamentos administrativos pertinentes, esta secretaria aguardará a indicação até o encerramento do expediente na quinta-feira, 19 de março de 2026. Cordialmente, Gabinete da Secretária Municipal de Educação. Ofício de número 015 de 2026, Gabinete CEMIC, que ao excelentíssimo senhor Wellington Lelo Reis, presidente da Câmara Municipal de Monicoré, vimos, através desse, informar a vossa senhoria que recebemos nesta secretaria o ofício de número 53 de 2026, GP, encaminhando a indicação de número 001, de autoria do vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, que indica a reforma e ampliação do Centro Social da Comunidade de Repartimento, Lago do Genipapo. Informamos ainda que o mesmo foi analisado e encaminhado à Prefeitura para que seja inserido no planejamento de futuras obras. Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, secretário municipal de Integração Comunitária. Finalizada a leitura dos ofícios recebidos e expedidos. Lidos os expedientes recebidos e expedidos por esta Casa, através da secretária da mesa diretora, vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, peço à vereadora Inara que faça a leitura da pauta da sessão do dia de hoje, bem como as matérias que estão tramitando nas comissões do Poder Legislativo. Matérias constantes na pauta da ordem do dia, matérias em regime de urgência especial não constam, matérias em regime de urgência simples não, vetos não. Matérias em discussão única, projeto de lei de número 006 de 2026, de 24 de fevereiro de 2026, concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Monicoré, Amazonas, reajusta a porcentagem dos anexos 1, 2 e 3 da Lei Municipal de número 1058 de 2025 e dá outras providências. Matérias tramitando nas comissões permanentes, temos o projeto de lei de número 004, de 30 de janeiro de 2026, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com ou sem garantia da União e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, protocolado no dia 3 de 2 de 2026, apresentado na sessão ordinária dia 10 de 2 de 2026, tramitando em todas as comissões permanentes no dia 10 de 2 de 2026. Projeto de lei de número 005 de 2025, de 23 de fevereiro de 2026, declara como patrimônio cultural de natureza material do município de Monicoré, Amazonas, a Igreja Assembleia de Deus no distrito de Santo Antônio do Mato Pi, dá outras providências. De autoria do vereador Eliakim Cordeiro Duarte, tramitando nas comissões permanentes no dia 23 de 2 de 2026. Projeto de lei de número 007, de 2026, de 24 de fevereiro de 2026, altera o anexo de vencimento da Lei Municipal 988, de 8 de dezembro de 2021, para dispor sobre o vencimento de carga horária do cargo de nutricionista, institui gratificação de função para o responsável técnico do PENAI e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal,
protocolado no dia 27 de 2 de 2026, apresentado na sessão ordinária dia 2 de 3 de 2026, despachado pela presidência desta Casa em 2 de 3 de 2026, tramitando em todas as comissões permanentes desde o dia 3 de 2 de 2026. Neste momento, peço à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora deste poder, que faça a inscrição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras para o grande expediente. De acordo com o artigo 69, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa, passamos ao grande expediente com tempo de 90 minutos para apresentação de projeto de lei e requerimento de indicações através dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Neste momento, peço à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora, que faça a leitura dos documentos recebidos na mesa diretora deste Poder Legislativo. Até o momento, temos um parecer conjunto de número 006 de 2026, da primeira Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da segunda Comissão de Finanças e Orçamento,
Constitucional, Processo Legislativo, Projeto de Lei de número 006 de 2026, de 24 de fevereiro de 2026, que concede a revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Monicoré, Amazonas, e dá outras providências. Relatora da primeira comissão, vereadora Maria do Socorro Guimarães Abreu. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator da segunda comissão, vereador Wilson Pablo de Freitas França. Comissão de Finanças e Orçamentos. Submete-se à apreciação das comissões permanentes desta Câmara Municipal o projeto de lei de número 006 de 2026, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Monicoré, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual RGA aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. A proposição tem por objetivo promover a recomposição inflacionária da remuneração dos servidores efetivos, comissionados e das funções gratificadas mediante a aplicação do índice de 6,79%, com base na variação do salário mínimo nacional fixado pelo decreto de número 12.797, de 23 de dezembro de 2026. O projeto estabelece a atualização dos vencimentos básicos, o reajuste das tabelas constantes na Lei Municipal de número 1058/2025, a aplicação uniforme do índice a todos os servidores e retroatividade dos efeitos financeiros a partir do 1º de janeiro de 2026. A assessoria jurídica desta Casa Legislativa manifestou-se favorável à tramitação da matéria, não identificando vícios de ordem constitucional, legal ou regimental. É o relatório. Neste momento, iremos passar ao uso da palavra dos vereadores inscritos no grande expediente. Neste momento, convidamos o vereador José Antônio Pinto Gomes, com um tempo de 15 minutos para sua fala no grande expediente. Cumprimentar a nossa mesa, na pessoa do nosso presidente Yuri Reis, nossa secretária da mesa, Inara Coutinho, vereadora Socorro Bandeira, seja bem-vindo após um período de pausa, com certeza para tratamento. Fico feliz a senhora estar conosco hoje, vereador Toinho, da Colônia, vereador Pablo, vereador Dídimo, vereador Joaquim Ribeiro. Meu bom dia a todos vocês. Bom dia também a todos os manicoreenses e a todo o povo do Amazonas que nos ouvem pelas redes sociais ou por outros meios de comunicação. Pois bem, senhor presidente e nobres vereadores, eu gostaria de chamar a atenção para um problema na nossa cidade que precisa que a gente tome, todos nós temos conhecimento, mas precisa que a gente tome algumas posições e fazer algumas cobranças. Parabenizar ao governo pela entrega da praça daqui de Auxiliadora, mas ao mesmo tempo eu quero cobrar uma explicação sobre a Praça Rui Araújo, porque tem muito mais tempo que foi iniciado aquele trabalho e até hoje não foi dado uma solução final. Então, a gente é muito cobrado sobre esta praça, principalmente quando a gente para em frente ao mercado, que as pessoas, às vezes, as pessoas cobram da gente. E nós estamos cobrando aqui uma resposta do governo municipal através da Secretaria de Obras
que nos dê essa resposta. E outra coisa, o povo não está errado em cobrar e o povo ainda está sendo paciente, porque aquela praça, ela tem uma grande importância para as pessoas que trafegam naquele local, porque o que fizeram, aquela contenção que fizeram para a construção, ela tira a visão das pessoas. Então, se fosse uma rua um pouco mais movimentada, como é a primeira rua, não é tão movimentada, já teria acontecido vários acidentes ali, porque nós não temos visão. Então, é necessário que o poder público, através da secretaria, dê uma resposta para o povo. Eu acho que está na hora de entregar aquela obra, ou pelo menos retirar a proteção que está impedindo a visão das pessoas. E a gente é cobrado. Eu acredito que todos os vereadores já receberam reclamação por causa do atraso daquela obra. Eu fui, já está com quase um ano que eu fui visitar, até por dentro da grade do colégio, e já tem uma capoeira lá dentro daquela praça. Onde era a praça já tem uma capoeira. Então é bom tomar essa decisão de esclarecer para o povo ou finalizar a obra. Eu acho que todo o povo tem um vereador que votou e não custa nada cobrar do seu vereador para que aqui a gente possa agir em conjunto para pedir a solução desse problema. Aquilo é importante para todos, pessoal. E quando nós estamos falando em uma resposta, não estamos falando como oposição, estamos falando como cidadão de Manicoré e que precisamos de uma explicação. O vereador precisa de uma explicação, a sociedade precisa de uma explicação, o porquê de tanto atraso nessas obras. Eu vou falar para vocês. É inadmissível que a escola Pedro Aguirre esteja com mais de 2 anos que as pessoas entrando pela parte de trás do colégio. Por quê? Uma obra que não é tão grande, não foi pronta até agora. Então, esperamos uma resposta do secretário de Obras de Infraestrutura do município. Ou então, pessoal, a gente tem que agir através de um pedido conjunto, porque todos nós temos passado constrangimento por causa daquela praça. Eu não acredito que tenha um vereador que me diga que não foi cobrado ainda sobre os atrasos dessa obra. E nós não estamos falando de uma coisa difícil de se aprontar. Eu gostaria que se aplicasse a mesma agilidade que se aplicou aqui, porque é muito mais antiga. Aquela praça de lá começou muito antes que começou essa daqui, tá? No mais, tenho também aqui algumas reivindicações para fazer, né? Reforçando mais uma vez sobre o nosso pedido, que pedimos sobre uma indicação sobre a atualização do plano dos professores. Também quero aqui dizer que nós fomos a uma reunião sobre os precatórios do Fundef, e que também, aproveitando esse momento, eu quero pedir encarecidamente à Secretaria Municipal de Educação, à Prefeitura Municipal de Manicoré, que se digne a oferecer o transporte da merenda escolar por outro meio que não seja pelas custas do professor municipal que trabalha na zona rural. Isso aí, pessoal, é uma coisa justa. Eu já fui secretário e nós não conseguimos, em um curto espaço de tempo, fazer isto. Mas eu peço que a secretaria tenha um olhar sobre o esforço do professor
que o fato de ele trabalhar sozinho nas comunidades isoladas e mesmo nas comunidades distritais, não pode lhe imputar a responsabilidade de tirar do seu bolso para pagar do carreto o frete do barco para que a merenda chegue na cantina da escola. Isso aqui são pedidos que não são pedidos afrontosos, são pedidos de clemência de um professor que já fez isso muitas vezes, de um professor que já foi secretário de Educação e não resolveu esse problema, porque nós não podemos resolver tudo de uma vez. Estamos falando de projeto para a educação, mas eu acho que se tem que ir eliminando os projetos que estão mais ao nosso alcance, como desmembrar, tomar para si a responsabilidade, a secretaria tomar para si a responsabilidade de entregar essa merenda no colégio, desvinculando a responsabilidade do professor, ou então acrescentando um recurso para que ele possa pagar seus fretes e o carreto que ele paga muitas vezes. Isso são pedidos de um professor e também de um vereador. Outro pedido que nós fizemos ano passado, e que esse pedido está no plano de cargos e salários, que é a taxa de interiorização paga para o professor da zona rural. Eu acho que já é hora de todo professor lotado fora da sede do município receber a taxa de interiorização. Não é muito, mas daria para que ele pagasse sua passagem ida e volta, sabendo que as passagens nunca foram baratas para o interior. Então, pedindo à Secretaria Municipal de Educação, lembrando esta casa, que eu já fiz uma indicação solicitando que pagasse, e dizer para vocês que minhas falhas, nós não pagamos a taxa de interiorização, porque ele teve que corrigir os 12 meses pago integralmente para o professor, tivemos que corrigir um terço de férias que o contratado não ganhava, tivemos que corrigir o 13º integral. Então, é muita coisa. Agora a gente não pode parar, tem que avançar, né? E tem que ir diminuindo essas diferenças. Então, o professor que está lotado na zona rural, seja ele contratado ou efetivo, ele tem direito de receber a taxa de interiorização. E, se ele não receber, se entrar na justiça, ganha. Qualquer juiz vai dar causa ganha para o professor que entre na justiça para reembolsar o que está no plano de cargo e salário. Aí a gente pode dizer, mas é contratado. Mas o plano não faz distinção de contratos ou efetivos. A única diferença que tem entre o professor contratado e o professor efetivo é a carreira. Que o tempo de contratado não vale para a carreira, que é uma promoção, a promoção horizontal. Já as outras coisas, tudo tem que ser justo. O salário base é igual, as vantagens são iguais. Nós estamos perdendo para o Estado apenas nesse quesito, somente no quesito da taxa de interiorização e da merenda que falta corrigir. São coisas pequenas, Então, o Estado, ele já está perdendo para nós no salário e na carreira de graduação e pós-graduação, lato sensus. Outra injustiça que existe muito, presidente, no nosso plano de cargo e salário, é o provento do mestre para um provento de um que tem apenas o lato sensus. Porque a diferença de um mestre que passa 4 anos para se formar e que paga particular mais de 70 mil reais e que precisa de 250 meses para tirar esses 70 mil reais, a diferença é de 300 reais. Então é bom que a gente pegue, nós que somos da comissão, dê uma olhada nisso aí. É porque o professor Zé Antônio está estudando? Não é. É porque nós temos uma meta para cumprir, com professores pós-graduados em stricto sensu. E aí,
Isso aí não motiva ninguém, não engrandece nosso município. O município de Manicoré é o município do Madeira, menos Porto Velho, que mais tem mestres e doutores. E o nosso salário de doutor, de mestre, é o menor da região norte. Então nós temos que ver isso aí. Às vezes você deixa a sua família, investe 70 mil reais, não é qualquer um que tem coragem de investir para se tornar mestre. E aí você não recebe a recompensa, pelo menos para tirar aquilo que você ganhou. Sempre eu digo, se fosse para eu fazer o mestrado e fazer um doutorado para me aposentar, eu não faria. Eu não faria de jeito nenhum. Porque eu já ganho o que eu vou ganhar depois de aposentado. O mestre, o doutor, ele estuda para ganhar bem, mas ele só vai ganhar enquanto ele está trabalhando. Quando ele se aposenta, ele volta para R$ 8.600 de salário. Então, se ele não tirar o dinheiro que ele investiu enquanto está trabalhando, ele nunca vai tirar. Por quê? Porque ele tem o piso nacional, o teto nacional do INSS. Então, o que eu estou dizendo, essas três coisas precisam ser olhadas para a educação de Manicoré. Primeiro, corrigir o frete da merenda escolar, para que ela chegue na escola, pago pela prefeitura, através da secretaria. Segundo, a taxa de interiorização para o professor que mora na zona rural. Está escrito, taxa de interiorização, pago devidamente ao professor lotado fora da zona urbana. E depois, olhar o plano de cargo e salário. Houve até rumores, quando eu, enquanto secretário, que nós mandamos aquele plano para cá. E que algumas pessoas, que eu não vou citar o nome, e que eu fiquei muito triste quando eu ouvi falar isso. E não foi pessoas da Câmara, foram pessoas ligadas à própria educação. Tinha vereador municipal que disse assim, nós não vamos colocar 50% para o salário do mestre, porque o professor Zé Antônio está fazendo isso porque ele está estudando. Isso aí me tira a alegria de você acreditar que a educação transforma vidas. Porque o professor Zé Antônio é apenas um cara que está lutando, muitas vezes passando necessidade diariamente, para estudar, para dar o melhor para o seu município. E a gente receber, muitas vezes, negativas como essa. Eu nunca vou recuperar duas coisas. Eu nunca vou recuperar o dinheiro que eu estou gastando para me formar, nunca. O que eu estou gastando é para melhorar para o meu município. Vereador Zé Antônio, Vossa Excelência tem 5 minutos para finalizar a sua fala. E assim todos. Se você conversar com o professor Robson, ele também está terminando o doutorado. O doutor Rodrigo e tantos outros que nunca vão pegar a cor, nunca vão ver a cor do dinheiro que estou investindo, pessoal. A gente trabalha, a gente investe no ensino porque a gente quer melhorar a prática da educação. Quantas vezes eu vejo professores dizer assim, mas a secretaria podia me dar um computador, o Estado podia me dar. Eu não tenho. Gente, todo operário, ele compra a sua ferramenta. Então não estou reclamando aqui por causa de um mecanismo que eu posso ter. Eu estou reclamando pela falta de reconhecimento que as pessoas que investem não estão recebendo a satisfação de dizer, eu pelo menos estou trocando o meu dinheiro. Nós estamos depositando, fazendo uma compra de um conhecimento que a gente nunca vai poder recuperar o que gastou. Isso aí, você pode dizer assim, ninguém é obrigado a estudar, sim, mas quando você quer o bem da sua sala, quando você quer o bem do seu aluno, quando você quer o bem do seu município, você investe e não coloca a culpa só do sistema. É muito mais fácil culpar o sistema do que puxar do bolso para se habilitar melhor. Nós temos a graça de dizer que nós estamos trabalhando, estamos estudando para melhorar o ensino na Amazônia. Isso vai me dar alguma moeda de troca? Nenhuma. Fazer as pessoas entenderem que a universidade está errada em suas políticas, que está colocando o professor, formando o professor para trabalhar só na zona urbana, e não está se preocupando com a zona rural,
não vai acrescentar nada no meu salário, mas eu tenho que provar que essa metodologia não está certa e que o povo do interior merece melhor, que o professor que vai para o interior merece ser formado para trabalhar com os alunos da zona rural. Então, isso aí é propósito de vida. Não estamos fazendo isso para enriquecer, de maneira nenhuma. Na hora que a gente se aposentar, o professor Zé Antônio vai continuar ganhando um salário de R$ 8.600. Pode ganhar 20 mil, mas o professor não vai se aposentar com o salário que ele está ganhando. Então precisa de um olhar da sociedade, precisa de um olhar dessa Câmara Municipal, precisa de um olhar da Secretaria Municipal de Educação, né? E precisa de um olhar da própria população. Porque sem investimento na valorização profissional, nós teremos muito menos mestres, muito menos doutores e muito menos professores qualificados. Muito obrigado. Finalizada a fala do vereador José Antônio Pinto Gomes, no grande expediente, neste momento convido o vereador Dídimo Mendes Soares para a sua fala no grande expediente com tempo de 15 minutos. Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Me dirijo hoje a esta tribuna para me reportar também da chegada do deputado federal Sidney Leite, que mais uma vez esteve aqui no nosso município e nos deu a satisfação e a honra de trazer os benefícios através das suas emendas parlamentares que o nosso município tanto necessita, porque hoje nós vivemos também num sistema parlamentarista. E estivemos, vereador Toninho, na obra que vai contemplar o IFAM de Manicoré. Também é uma propositura com a ajuda do deputado Sidney Leite, do prefeito Lúcio Flávio e de todos os vereadores que contribuíram para que aquela obra acontecesse. E está acontecendo, vereador Zé Antônio. Vossa Excelência é um protagonista também. Então, a gente não deixa de agradecer aqueles deputados, aquelas pessoas que engrandecem, que buscam, que trazem o benefício para o nosso município. E uma das falas do deputado, ele disse assim, que o maior trabalho não é a obra em si, mas é saber reconhecer a humanidade dessa obra, com que vai fazer com que as pessoas, com que vai fazer com que os jovens tenham oportunidade. Vejam, e ele ainda foi mais além. Se Lúcio Flávio, ele disse, uma das questões é a humanidade. Enfatizou os postos, as UBSs que estão no interior do estado, no interior do município de Manicoré. E disse mais, que talvez seja o único município que tem uma infraestrutura dessa grandeza no município de Manicoré. E isso nos enche de orgulho por fazer parte de um governo que se preocupa com as pessoas, que lança a mão com essas pessoas. E eu falando com a Marilis, a saúde está em atividade, porque está fazendo um trabalho com relação de saúde com a mulher. Tem uma atividade da Secretaria de Saúde importante. Então é isso. O IFAM chega em Manicoré, mas chega porque tem um governo federal também que se preocupa com as pessoas. Tem um governo federal
que é humano, que gosta das pessoas, que gosta das famílias, que gosta do jovem. E o presidente Lula, ele tem feito um grande governo. Um governo que é preocupado. E tem gente que diz assim, mas o Bolsa Família é um sistema onde deixa a pessoa preguiçosa, que não sei o quê. Talvez, e eu afirmo com certeza, dos 5 milhões, ou 5 bilhões, assim a grosso modo, que é disponibilizado para pagar o Bolsa Família, 90% retorna para o governo federal, em forma de imposto. O Bolsa Família alimenta as pessoas, traz para as pessoas uma melhor qualidade de vida e uma oportunidade melhor, porque o seu filho vai estudar, e vai estudar alimentado, vai estudar com saúde. Mas tem gente que vota na direita, mas não sabe em que está votando. Está votando contra si mesmo. E eu falo do pobre de direita que vota contra ele mesmo, vereador Toninho. Por quê? Porque ele precisa dos benefícios públicos, SUS. Meu amigo, o liberalismo não deu certo nem na Europa, com Margaret Thatcher. Não deu certo. É a social-democracia que funciona lá. E como implantar o liberalismo no Brasil? O neoliberalismo, que privatiza tudo. E hoje estamos sofrendo com o problema do aumento de combustível pela privatização. Então, você que é pobre de direita, pense bem que o seu pastor que prega na igreja bolsonarismo, depois ele não vai poder te ajudar. Depois ele não vai poder te ajudar. Preste atenção e eu vou, de qualquer forma, pegar um carro volante, fazer alguma coisa para que a gente não possa deixar entrar um governo de direita que quer privatizar tudo, que quer acabar com a Bolsa Família, que quer acabar com os benefícios sociais. Eu não posso admitir isso. E eu não vou deixar, e o que eu puder fazer, eu vou fazer. Pode até entrar, mas eu vou lutar para que isso não aconteça. Porque esses benefícios sociais, mas isso aí, certo que dá um certo comodismo, e as pessoas muitas vezes elas se adequam àquele determinado benefício. Mas a grandeza do benefício social é para dar justamente dignidade às famílias que não tiveram oportunidade e que não têm oportunidade para ter uma vida melhor. O mercado, ele não manda flores. O mercado, ele não enxerga ninguém. E o governo liberal é isso, é o mercado. É uma mão invisível que não vê ninguém. Que não vê se uma família está passando fome. Então, nós precisamos estar atentos a esta situação. Nós não podemos deixar, vereador Toninho, nós temos que nos unir para que nós possamos implementar um programa de conscientização para que a direita radical não entre com força, porque se ela entrar, ela vai acabar com tudo. E muitas vezes as pessoas estão cegas e não enxergam o que pode acontecer com elas no futuro. Para isso, eu me dirijo hoje com essa preocupação e também dizer que nossa saúde, nossa educação, com todos os entraves que nós tivemos,
com a falta de ajuda do governo do Estado, com a falta de ajuda deste governo do Estado, que vai inteirar 8 anos de atraso no Estado do Amazonas. É o pior governo do Estado do Amazonas. E é de direita. E a educação? A educação do Amazonas não foi bem. Mas não por causa do município de Manicoré, mas por causa do governo do Estado de direita, que deixou a educação pública do Estado do Amazonas à mercê. E hoje, nosso Estado não tem uma educação boa, não foi bem nos seus índices. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos um governo fantoche, um governo do Estado fantoche, um governo do Estado que vai inteirar 8 anos de governo, de desgoverno, e que vai refletir em 20 anos de atraso no nosso Estado. E é de direita. Então, senhores, nós temos que estar atentos, e as pessoas que nos ouvem têm que compreender e refletir muito sobre esta eleição para presidente da República e para... Dona Maria do Carmo nem conhece o interior do Estado do Amazonas, não conhece. Não sabe a nossa realidade. Talvez conheça o centro de Manaus. É de direita. Cuidado, cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Muito obrigado, senhor presidente. Finalizada a fala do vereador Dídimo Mendes Soares no grande expediente. Neste momento, a gente encerra o grande expediente. Pedindo à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora, verificar se tem alguma indicação, requerimento apresentado na mesa diretora desta casa. Até o momento não constam nenhuma indicação, nenhum requerimento apresentado a esta mesa, senhor presidente. Neste momento, de acordo com o artigo 70 do regimento interno desta casa, passamos a ordem do dia com um tempo de 60 minutos para apreciação e votação das matérias constantes na pauta da sessão no dia de hoje. Como foi lido pela vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora desta casa, existe uma matéria pautada para o dia de hoje, a qual peço para Vossa Excelência, a vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, faça a leitura breve do projeto de lei que daqui a pouco irá para apreciação e votação. Projeto de lei de número 006, de 24 de fevereiro de 2026, concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Manicoré, Amazonas, reajusta a porcentagem dos anexos 1, 2 e 3 da Lei Municipal de número 1058 de 2025 e da outras providências. Apresentado na sessão no dia 2/3 de 2026, despachado pela presidência desta casa em 2/3 de 2026, procedência e iniciativa da mesa diretora desta casa. Distribuído à impressão em 2/3 de 2026, encaminhada à primeira comissão, encaminhada à segunda comissão, encaminhada a todos os vereadores e vereadoras em 3/3 de 2026. O presente projeto de lei de número 06 de 2026, de 24 de fevereiro de 2026, concede revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Manicoré, Amazonas, reajusta a porcentagem dos anexos 1, 2 e 3 da Lei Municipal de número 1058 de 2025 e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Manicoré, considerando que dispõe os artigos 27, 5, 6 da Lei Orgânica Municipal, dos artigos 1º, inciso 1º da Lei Municipal 891/2017 e o artigo 37 da Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte lei.
Artigo 1º. Fica concedida a revisão anual da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Monicoré, Amazonas, para o ano de 2026, atualizando-se a remuneração com base de cálculo na variação no aumento do salário mínimo, conforme o decreto de número 12797, de 23 de dezembro de 2025, pelo índice oficial de 6,79% sobre os vencimentos básicos atuais nos termos dos artigos 37 da Constituição Federal. Artigo 2º, para efeito da presente lei, será aplicado o índice determinado no caput do artigo acima indicado a todos os servidores do quadro efetivo comissionado com vencimentos estabelecidos em lei. Artigo 3º, fica reajustados os vencimentos de todos os cargos de funções gratificadas indicados nos anexos 1º do quadro C, cargos de funções gratificadas da Lei Municipal 1058 de 2025. Artigo 4º, as despesas decorrentes da revisão anual constante da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Monicoré, 24 de fevereiro de 2026, o Wellington Lelo Reis, vereador presidente. Neste momento, essa matéria vai para apreciação, para discussão e apreciação da matéria, que é um projeto de lei de iniciativa deste poder. Neste momento, eu passo a fala aos relatores da primeira e segunda comissão que está tratando especificamente sobre a matéria. Peço a fala da vereadora... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Socorro Bandeira, relatora da primeira comissão. Quero cumprimentar o presidente da casa, a vereadora, primeira secretária Inara Coutinho, cumprimentar os vereadores, as pessoas que estão na galeria, os funcionários desta casa. Nós temos aqui o parecer conjunto número 006 de 2026, da primeira comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da segunda comissão de Finanças e Orçamento. Como foi falado, foi lido pela secretária da mesa, vereadora Inara. Nós temos o relatório, que submete-se à apreciação das comissões permanentes desta casa, o projeto de lei de número 006 de 2026, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Monicoré, Amazonas, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. A proposição tem por objetivo promover a recomposição inflacionária da remuneração dos servidores efetivos, comissionados e das funções gratificadas, mediante a aplicação do índice de 6,79%, com base na variação do salário mínimo nacional fixado pelo decreto número 12.797, de 23 de dezembro de 2025. A fundamentação e o parecer das comissões. Da primeira comissão de Justiça e Redação Final, compete esta comissão análise da matéria sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa nos termos do regimento interno. A Constituição Federal, em seu artigo 18, assegura a autonomia dos entes federativos, incluindo os municípios, conferindo-lhes competência para organizar sua administração e legislar sobre os assuntos de interesse local, conforme disposto no artigo 30, inciso 1º e 2º. A iniciativa
Legislativa mostra-se adequada, uma vez que a matéria trata de organização administrativa e da remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal, sendo de competência da própria Câmara Municipal, por meio de sua mesa diretora, em consonância com os princípios da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal. No que se refere ao mérito constitucional, destaca-se o disposto no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de índices, constituindo direito de natureza constitucional. A proposição encontra-se em conformidade com os princípios da administração pública previsto no artigo 37, caput da Constituição Federal, especialmente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quanto à técnica legislativa, o projeto atende às disposições da Lei Complementar número 95 de 1998, apresentado redação clara, precisa e adequada. Diante do exposto, a Comissão de Justiça e Redação manifesta-se no sentido da constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei e opinando por sua aprovação. Esse é o parecer da primeira comissão e pedimos aos nobres pares que nos acompanhem votando favorável. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wilson Pablito de Freitas França, relator da 2ª Comissão de Orçamento e Finanças. Bom dia a todos. Quero aqui iniciar as palavras agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos em mais uma sessão, oriundo de discussões pertinentes ao município de Manicoré. Quero cumprimentar o presidente desta casa, vereador Yuri Reis, a secretária, vereadora Inara Coutinho, e cumprimentar os demais nobres colegas que aqui se fazem presente, que estão acompanhando também de forma online. E a população de Manicoré, tanto da sede quanto dos distritos que nos acompanha aqui por esse canal. A gente vem numa discussão de um projeto de lei, né, projeto de lei 006/2026, de fevereiro de 2026, que concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Manicoré e das outras providências. A gente tem um parecer em conjunto 006/2026, tanto da primeira comissão, que ora foi dita aqui pela vereadora, relatora, na verdade, da primeira comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, a vereadora Socorro Bandeira, e também aqui que vos fala é o relator da 2ª Comissão de Finanças e Orçamento, onde a gente teve também uma análise em conjunto referente a esse projeto de lei que tem em vista a revisão geral anual da remuneração de servidores desta casa. Eu vou para a nossa fundamentação perante a 2ª Comissão de Finanças e Orçamento. Compete a Comissão de Finanças e Orçamento analisar as matérias sobre os aspectos da adequação orçamentária financeira, bem como a sua compatibilidade do planejamento público e normas de responsabilidade fiscais. A revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos configura as despesas obrigatórias de caráter continuada, nos termos do artigo 17 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, estando amparada pelo artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal.
Nos termos do artigo 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a criação e aumento das despesas deve observar a existência de dotação orçamentária, estimativa que impacta financeiramente a compatibilidade do planejamento fiscal. No presente caso, verifica-se que as despesas decorrentes da execução da lei de correção por conta da dotação orçamentária própria, estando em consonância com a Lei de Orçamento Anual, a LOA, e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e, lógico, do Plano Plurianual, o PPA, conforme estabelece o artigo 165 da Constituição Federal. Ressalta também que o índice aplicado possui natureza de recomposição inflacionária, não configurando o aumento real de remuneração, mas sim da preservação do poder aquisitivo dos servidores. Ademais, não se vislumbra afronta os limites de defesa como pessoal previsto no artigo 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mantendo-se, assim, o equilíbrio das contas públicas e de responsabilidade na gestão fiscal. Diante desse exposto, a comissão que vos fala, da segunda Comissão de Finanças e Orçamento, manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei. Então, lido o nosso relatório referente às duas comissões de forma conjunta, a gente e pede aos nobres colegas que nos acompanhem na aprovação deste projeto. Muito obrigado, presidente. A palavra continua franqueada, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a respeito do devido projeto de lei 006. Neste momento, iremos passar para a votação do devido projeto de lei 006, de 24 de fevereiro de 2026, que revisa a revisão anual da remuneração dos senhores servidores públicos efetivo e comissionado da Câmara Municipal de Manicoré. Neste momento, aqui nós registramos a presença do vereador Etielso da Silva Monteiro, que está online, e vereador Paulo do Santo Antônio do Matupi, também que encontra-se online. Vereador Antônio Passos Veiga, como vota Vossa Excelência? Contrário é favorável para a de lei 006, que reajusta a remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Manicoré. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Dídimo Mendes Soares, Vossa Excelência vota contrário ou favorável para a de lei 006, que reajusta a remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Manicoré? Vereador Alequim Cordeiro Duarte está em atividade parlamentar. Vereador Chelsea da Silva Monteiro, como vota Vossa Excelência contrário, é favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de lei 006, que reajusta a remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Manicoré. Voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Inara Socorro Coutinho de Assunção, como vota Vossa Excelência? Contrário ou favorável o projeto de lei 006, que concede revisão geral anual aos servidores do Poder Legislativo desse município? Voto favorável ao projeto, de acordo com o parecer das comissões. Vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, como vota Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de lei 006, que concede revisão geral anual de remuneração dos servidores do Poder Legislativo? Voto favorável, senhor presidente. Vereador José Antônio Pinto Gomes, como vota Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto 006, que concede revisão anual geral aos servidores públicos da Câmara Municipal de Manicoré? Voto favorável, senhor presidente. Vereador Marcos Adriano está em atividade parlamentar.
Vereadora Maria do Socorro Guimarães Abreu, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável, parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de lei 006, que concede remuneração e reajuste aos servidores públicos da Câmara Municipal de Manicoré. Voto favorável, de acordo com o parecer das comissões. Vereador Marquinson Machado Barbosa, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável, parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto 006, que concede reajuste da remuneração dos servidores do Poder Legislativo. Presidente, voto favorável, de acordo com os pareceres das comissões. Vereador Michel Davi Pinto Breve está em atividade parlamentar. Vereador Neuto Neto também justificou sua ausência e está em atividade parlamentar na zona rural do município de Manicoré. Vereador Paulo César Ferreira da Silva, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável, parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto 006, que concede reajuste da remuneração anual aos servidores públicos do Poder Legislativo. Voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Wilson Páblito de Freitas França, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável, parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de lei 006, que concede o reajuste da remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Dídimo Mendes Soares, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável, parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de lei 006, que concede remuneração anual aos servidores públicos do Poder Legislativo. Voto favorável, senhor presidente, de acordo com os pareceres das comissões. E, por fim, a gente declara voto favorável ao projeto de lei 006, de 24 de fevereiro de 2026, que concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Manicoré, aprovado por esta Casa no dia de hoje, matéria que será encaminhada à primeira comissão para revisão final. Neste momento, iremos passar as considerações finais. Peço à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção que veja a inscrição do senhor vereador e senhora vereadora para as considerações finais. Neste momento, de acordo com o artigo que consta no regimento interno desta Casa e lei orgânica do município de Manicoré, a gente dá andamento à nossa sessão, as considerações finais, já que não existe nenhum vereador ou vereadora se inscreveu para as considerações finais. No dia de hoje, a gente encerra a sessão no dia de hoje, cumprimentando todas as pessoas que nos acompanharam através das redes sociais, aqui na sede do município, no interior do município de Manicoré, no nosso querido e amado Santo Antônio Matupi, que encontra-se acompanhando. A gente queria agradecer aqui e registrar que nesse final de semana estiveram conosco a equipe do deputado federal Sidney Leite. A gente sabe que as pessoas que contribuem com o nosso município, contribuem com o município de Manicoré, os deputados federais Silas Câmara, Roberto Cidade, que é deputado estadual, mas também é uma pessoa que sempre geralmente contribui com o município de Manicoré. Deputado Silas, deputado Sidney Leite, são pessoas que têm nos ajudado, o deputado Wilker Barreto, são pessoas que têm nos ajudado aqui, o deputado Rosenha, são pessoas que têm contribuído. Então, as pessoas, todos os deputados federais, estaduais, senadores, como o Omar, como o senador Eduardo Braga, que contribui com o município de Manicoré através de emenda, através de indicativos importantes para o município de Manicoré. A gente tem que também ser justo, ser grato com as pessoas que contribuem com o município de Manicoré. As autoridades que ajudam o município de Manicoré, a gente sabe que o município de Manicoré, como município brasileiro, detém apenas especificamente 17% da receita que vem para o país.
Então, geralmente, sem as emendas atribuídas pelos deputados federais, senadores, deputados estaduais, os municípios brasileiros teriam dificuldade muito grande. E aqui em Manicoré, a gente tem que ser grato e justo com o deputado Sidney, que também a Estrada da Boca do Rio é um exemplo claro. Quantas e quantas pessoas passaram em lamas, com dificuldade de chegar até a foz do Rio Manicoré, Santa Rita, e hoje tem a facilidade de estar lá em aproximadamente 5 a 10 minutos. Então, uma conquista importante de um deputado federal. A gente tem que ser justo e grato com o deputado federal Sidney Leite, que tem ajudado o município de Manicoré, tem ajudado o Executivo Municipal, e o objetivo de Manicoré, do Executivo Municipal e do Poder Legislativo, é sempre buscar parceiros certos que podem ajudar o município de Manicoré. Então, a gente queria aqui só registrar a presença do deputado Sidney Leite no final de semana, no sábado, esteve conosco em palestra e conversando com a população de Manicoré. Diante disso, a gente convida os senhores vereadores para amanhã, no horário regimental, desejando a todos um feliz dia e que Deus abençoe cada família manicorense, da sede do município, daí da região ribeirinha do município de Manicoré e também do Santo Antônio no Matupê. Um bom dia a todos.